Nós vamos iniciar agora a confecção da roupa da Joaninha. Para isso, você vai precisar de um retângulo de 50 centímetros por 15. E nesse retângulo de 50 por 15, você vai dobrar aqui a barrinha e vai passar um pezinho de máquina em todo o comprimento dos 50 centímetros, tá? Você vai precisar de um retângulo de, deixa eu pegar a trena aqui, 6 por 30, que é para fazer o cós da jardineira. Você vai precisar de 2 retângulos, botei frente com frente, 2 retângulos de 9 por 8. E nessa parte onde tem 8, você vai arredondar um pouquinho, assim. Você vai dar só uma arredondadazinha aqui em cima e vai recortar para deixar essa parte redondinha, tá? Só isso. Feito isso, você vai passar uma costura, começando aqui embaixo, sobe e para aqui, tá? Vocês vão fazer uma costura, um pezinho de máquina, iniciando aqui onde eu botei o alfinete. Vão passar por essa parte redonda e vão encerrar aqui embaixo. Vão fazer isso e vão virar o tecido de vocês, tá? Virar pelo lado certo. E vão precisar de uma tira comprida, depois quando a gente terminar eu vou dar a metragem a vocês direitinho. Uma tira comprida que é para fazer a alça da jardineira. Eu geralmente não tenho uma medida certa, mas ela tem 5 centímetros de largura. E ela tem que ser comprida porque vai depender do tamanho que ficar a boneca de vocês, onde vocês vão posicionar a jardineira para saber o tamanho certo. Eu vou levar na máquina de costura essa parte aqui do peito da jardineira, costurando essa parte redonda, encerrando e deixando essa parte aberta. E vou embanhar essa parte de baixo do vestido, da saia do vestido da jardineira, tá? E eu já volto. Costurei aquela parte que eu mostrei a vocês, arredondando. E agora eu vou virar. Essa aqui vai ser a parte do peito da jardineira de vocês. Vai ficar exatamente aqui, ó. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar na máquina e nós vamos costurar aqui ao redor para que ele fique bem ajustado, tá certo? Para que o acabamento fique mais bonito. Vocês podem passar agora, ou se preferir, vocês podem passar quando vocês forem unir a alça de vocês. Agora o que nós vamos fazer? Esse aqui é o cós da jardineira. Ele é aquela medida que eu passei de 6 por 30. Nós vamos pegar a jardineira. Deixa eu passar essa moto, minha gente, me perdoe. A gente mora numa BR e dificulta um pouco para gravar. Em qualquer horário faz barulho. Mas nós estamos aprontando um estúdio bacana para que essas aulas sejam gravadas em estúdio. Vocês vão dobrar o cós, ó. Vocês vão dobrar o cós, deixando a parte principal para fora. E agora vão posicionar o tecido de vocês da saia em cima do cós. Para franzir eu faço o seguinte, eu boto um alfinete aqui no começo, dobro o tecido para mim descobrir onde é a metade da minha saia e coloco um alfinete também, para marcar aqui. Vou encontrar o meio do meu cós e vou colocar o alfinete que eu marquei, o meio da saia, exatamente no meio do meu cós. E agora eu vou colocar o outro alfinete aqui no final do cós e no final da saia. Dessa forma eu vou ter uma noção mais ou menos o quanto eu posso franzir. Se você quiser já ir franzindo aqui, ó, e colocando o alfinete, você pode fazer isso, ó. Vai franzindo e colocando o alfinete. Se você já tiver mais habilidade e não vê necessidade de fazer isso, você já pode ir franzindo diretamente na máquina. Olha como o franzido fica bacana. Se você não vê necessidade de colocar esses alfinetes e já levar diretamente na máquina, você também pode levar.
Se você quiser alinhavar também, pode alinhavar. Certo? Eu vou colocar o alfinete para facilitar a hora da costura. Vou colocar desse lado e vou levar na máquina de costura, prendendo esse cós à saia e fazendo esse franzido na parte da saia, certo? Até o final do comprimento do cós. E aí eu volto pra gente montar essa jardineira, continuar a montagem da jardineira da Joaninha, certo? Costuramos, pregando a sainha ao cós. Agora nós vamos passar uma costura nessa parte aqui de cima do cós e vamos aproveitar e já colocar o peito da jardineira. Para colocar o peito da jardineira, eu vou dividir o cós no meio, localizar a metade desse cós da saia e vou localizar também a metade de onde fica o peito da jardineira, para que eu saiba exatamente onde é que eu vou passar, onde é que eu vou pregar essa jardineira. Vou levar na máquina e vou passar uma costura aqui em cima, unindo tanto o peito da jardineira como dando um acabamento melhor na minha jardineira, tá? Vou levar na máquina. Se você não tirar o fone, passei a costura, tá? Eu passei branca para vocês poderem visualizar. O bom é vocês passarem vermelha ou passarem preta. Então eu passei a costura aqui na parte de cima. Vou pegar aquele tecido comprido que a gente deixou para alça e eu vou levar na máquina de costura fechando ele assim, tá? No comprimento dele todinho, para depois eu virar. Ou se vocês preferirem, vocês podem fazer assim, ó. Dobrar ele e passar uma costura aqui no meio. Fica muito opcional. Existem várias formas de vocês fechar. Vocês podem fechar assim, também fica bacana, ou fechar ele assim e depois virar ele, tá? Eu vou fechar ele no comprimento assim, pra depois virar, que eu acho mais fácil de trabalhar. E a gente continua a jardineira. Levei aquela alcinha na máquina de costura e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar o bracinho da boneca pra mim poder localizar a saia aqui, ó, no corpinho dela. Botei aqui. Vou passar só um alfinetezinho aqui pra mim poder localizar o vestido. Vou virar só um pouquinho pra mim ver. Pronto. Aqui está a jardineira. O que é que você vai fazer? Você vai fazer as marcações que você vai precisar agora. Primeira coisa, você vai localizar onde você vai fechar a sua saia. Eu recomendo que você deixe a jardineira com mais ou menos um dedo de folga, porque ainda vem a blusa por baixo. E se você colocar ela muito apertada, vai dificultar. Então, essa parte onde eu vou fechar aqui o meu vestido, eu vou unir elas duas. Essa parte aqui você não precisa cortar nem fazer nada, porque a gente vai colocar um botão. Então, dê um embanhado aqui e aqui, ó, um embanhado só aqui nessa parte de cima. E essa outra a gente vai prender, nós vamos unir na máquina, tá certo? E aqui na frente nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela corda, aquela cordinha que você fez, e nós vamos localizar ela, prendendo ela aqui em cima. Deixa eu deitar a bonequinha aqui. Você vai prender com o alfinete aqui em cima, para você poder saber onde ela vai ficar. É bom que você faça o seguinte, pegue a ponta do tecido e dê uma dobrada nele pra dentro assim, ó. Pode ser nessa direção, porque ela vai costurar aqui e vai esconder essa costura. Tá bom? Você vai colocar ela aqui. E você vai vir no outro lado e vai trazer ela onde ela vai ser presa aqui atrás. A nossa saia não tá presa aqui. Ela presa aqui fica mais fácil de você poder localizar essa jardineira aqui. Você quer cruzada ou você quer reta? Eu particularmente gosto dela cruzada, então eu vou colocar ela aqui. Eu vou prender ela aqui por dentro, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Eu vou prender ela aqui por dentro, onde eu vou querer ela. E vou alfinetar, certo? Só pra mim saber onde vai ser. Então, eu vou fazer o seguinte, vou botar um alfinete aqui.
E vou colocar um alfinete na minha alça, porque eu ainda vou ter que tirar essa alça, essa bonequinha daqui. Então, essa é a localização. Vou retirar o excesso de tecido para usar na outra alça. A mesma coisa, vou dobrar pra cá, porque quando eu passar a costura, eu escondo essa parte que eu costurei. Certo? Ó, coloquei ela aqui. Vou trazer ela aqui por trás e vou localizar onde eu quero ela aqui. Aí, vou fazer o mesmo procedimento. Um alfinete na alça, de onde eu vou querer. E um alfinete aqui no cós, pra mim saber onde eu vou prender essa alça, tá certo? Então, é assim que vai ficar. Peraí que eu terminei prendendo na boneca. É assim que ela vai ficar, tá vendo? Então, eu sei que essa costura vai no lugar desse alfinete e esse vai no lugar desse alfinete, para que fique um acabamento bonito. Vou retirar agora. Olha, ela tá toda soltinha. Não fica difícil de você retirar. Só preciso retirar esse alfinete daqui, para poder soltar ela. E aqui está todas as marcações que eu vou precisar para mim colocar a minha alça. Vou levar na máquina de costura agora. Vou passar uma costura vindo daqui. Subo, aproveito para prender aqui as minhas alças, venho até aqui. Ou seja, inicio aqui, aproveito e prendo as minhas duas alças e desço para cá. Em seguida, eu vou levar para a máquina também e vou prender aqui. Se você preferir, se você quiser, você ficar até mais funcional, você pode colocar, passar só uma maquinazinha aqui, ó, para dar um acabamento legal. Você passa uma máquina aqui e aqui você coloca um botão de pressão ou um velcro para você poder ficar tirando e colocando a alcinha de vocês. Deixa eu mostrar aqui. No meu caso, eu coloquei 2 botãozinhos de flor, tá? Eu botei 2 botãozinhos de flor. Se você quiser, você pode prender e deixar já preso essa jardineira. Ou você pode colocar botãozinho de pressão, velcro. Olha, deixa eu tirar esse excesso aqui, porque eu não vou precisar de tudo isso. E aí você vê qual é a sua preferência, o que você vai querer colocar na sua jardineira. Vamos levar na máquina. Tá. Prendi a alcinha e fechei essa parte de trás do vestido, tá? Lembre sempre de tirar o excesso de linha, para que o acabamento fique mais bonito. E nossa jardineira ficou assim, tá? Ela vai vestir a bonequinha com muita facilidade. Ó. Você pode vestir, você pode tirar, colocar e tirar. Olha só. Ela vai ficar com a jardineirinha assim. E agora essa parte que tá aberta aqui atrás, você vai colocar um botãozinho. Eu vou pregar um botão aqui, ou um pedacinho de velcro, e posso colocar um botão só de enfeite aqui. Deixa eu pegar uma foto pra vocês verem. Olha só. Eu posso pregar um botão aqui, só de enfeite, e nessa parte aqui colocar um velcro, pra você abrir só no velcro, tá certo? Agora nós vamos reservar a nossa jardineira. E vamos fazer a nossa blusa. Olha a jardineira como ficou pronta. Só fiz colocar um botãozinho nela. E a jardineira da Joaninha já está pronta para ser usada. Nós vamos agora fazer a blusa da Joaninha. Para fazer a blusa da Joaninha, vocês vão precisar de o molde da camisa e o molde da blusa, da manga, que vocês vão receber junto com os moldes, tá certo? Para fazer a camisa, vocês vão dobrar os moldes no meio, o molde da blusa no meio, ou se preferir, vocês podem cortar ele aberto assim. Vocês vão cortar 2 vezes no tecido preto e vão cortar 2 vezes a manga da blusa no tecido preto também. Para fazer o punho da blusa, vocês vão cortar no tecido estampado da Joaninha 2 retângulos de 4 por 15. E nós vamos montar ela assim. Nós vamos pegar o tecido da camisa, da blusa, que no meu caso eu cortei preta.
Vou colocar tecido principal em cima de tecido principal, certo? Nós vamos colocar ele assim. E nós vamos passar uma costura aqui em cima, no ombro. Lembrando que eu trabalho com o Velboa. O Velboa, ele dá um acabamento muito legal às suas peças, certo? Vocês vão prender aqui em cima e vão passar uma costura nessa parte de cima, no ombro. Deixa eu passar aqui junto com vocês na máquina, que é rápido. Vou passar aqui. Lembrando de sempre usar a linha do mesma cor do tecido de vocês. No meu caso, eu tô usando branca para que fique mais fácil de vocês visualizar onde eu passei a costura. Mas é importante essa observação, vocês usarem a linha da cor do tecido, tá certo? Passei a costura aqui no ombro e ele vai ficar assim, unido dessa forma. Nós vamos fazer o seguinte, você vai abrir e essas duas aqui são a cava da manga. Vocês vão pegar a manga de vocês e a manga de vocês, ela é arredondada assim. Ela vai vir assim. Essa parte arredondada e essa parte reta. Essa parte arredondada, eu já deixei ela com uma cavazinha para você localizar o meio. Essa cava vai vir exatamente na emenda da manga. E vocês vão alfinetar. Vão localizar o final da manguinha de vocês e vai prender no final da cava. A mesma coisa será feita do outro lado. Prender o final da manga com o final da cava. Se vocês quiserem, quando vocês forem cortar o nós, você vem aqui e vocês fazem um risco. Deixa eu pegar uma caneta ou um lápis aqui. Vocês vão fazer um riscozinho aqui, ó, pra localizar o final da manga, pra ficar mais fácil, tá certo? E aí, essa parte aqui que sobrou da manga, vocês vão fazer um pequeno franzido quando vocês levarem na máquina de costura. Vocês vão unir essa parte e esse excesso de tecido que tem na manga é para vocês franzirem. A mesma coisa vocês vão fazer do lado de cá. Cava, manga. Essa parte que dá uma entradinha aqui da manga é exatamente o meio. Vocês alfinetam ou vocês alinhavam do jeito que vocês preferirem, certo? Final da manga com o final da cava. Vou colocar um alfinete também. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, final da manga com o final da cava. Vou colocar um alfinete e vou levar na máquina de costura, unindo a minha manga na minha cava. Lembrando que esse restinho de tecido é para sobrar mesmo, é para fazer um pequeno franzido aqui, ó, e aqui também. Nós vamos unir e a gente volta para continuar a nossa camisa. Unir a manga do lado de cá com a cava da camisa e aqui com a cava da camisa, e ela ficou assim, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, ó, tecido principal com tecido principal, nós vamos fechar essa camisa. Vou botar logo o punho para ficar mais fácil. Para facilitar, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a manga aberta, com o tecido principal virado para você. Vamos dobrar aqui, ó, o punhozinho. Vamos fazer o mesmo procedimento, localizar o metade do punho, o meio do punho. Deixa eu dobrar ele aqui para me localizar. Localizar o meio do punho, localizar o meio. Deixa eu colocar um alfinete aqui para mim não perder o meio do punho. Vou localizar o meio da manga, tá? O Velboa, ele estica em um dos lados, e isso é muito importante vocês terem cuidado para vocês não estarem esgaçando o tecido de vocês ou repuxando, eu não sei como é que vocês chamam. Porque se você puxar, ele estica feito elástico, e isso vai dar uma diferença depois. E vamos colocar aqui, ó, o meu deu ao mesmo tamanho, tá certo? O mesmo tamanho. Então, eu vou levar na máquina de costura e vou prender essa manga na cava, passando um pezinho de máquina bem pequenininho, meio pé de máquina, prendendo esses dois tecidos do punho, porque eu dobrei o punho assim no meio, ó. Eu dobrei ele no meio assim, tá? Então, é essa parte que a gente vai costurar na manga. Então, nós vamos prender junto com a manga de um lado, olha só. E do outro também, ó. O mesmo espaço que você deixar de um lado, você deixa do outro.
Ou você marca o centro, ou você pode fazer isso assim, ó, no olhômetro, porém, observando deixar os dois lados do mesmo tamanho. Vou passar um pezinho de máquina aqui bem pequenininho e a gente vamos fechar agora a nossa camisa, tá certo? Prendemos o punho aqui e aqui. Agora sim, a gente vai colocar, olha, a camisa toda virada com o tecido principal pra cima e vamos dobrar aqui no meio. Ó. Não tinha tirado esse alfinete. Vamos colocar virado pra cima e vamos agora centralizar. Punho da camisa com punho da camisa, emenda da manga com emenda da manga e essa parte de baixo tudo bem alinhavado, bem alinhado, tá? Eu vou alinhar aqui e vou alinhar aqui. Como a peça é pequena, não precisa de muito alfinete, mas se você vê necessidade para que sua peça não saia da posição certa, para que ela não se desalinhe, então você pode colocar bastante alfinete, tá bom? E agora nós vamos levar na máquina e vamos costurar. Pegando aqui, ó, o punho, vindo pela manga e pegando a camisa. Mesma coisa do outro lado. Punho, manga, camisa e vamos fechar ele completamente, tá certo? Eu fechei essa lateral. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o alfinete do lado de cá pra mim fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma barrinha aqui nessa camisa, tá? Eu vou fazer uma barrinha ao redor da camisa todinha, já pra dar o acabamento, pra depois eu vir e fechar ela aqui. Deixa eu fazer a barrinha e a gente já volta pra fechar ela. Não é obrigatório você fazer a barrinha agora, tá, gente? Eu fiz pra facilitar. Agora eu vou colocar o alfinete de novo, onde ele tava aqui, ó. E vou levar na máquina pra fechar esse lado de cá, do mesmo jeito que eu fechei esse. Pegando punho, manga e barrinha, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Punho com punho, manga com manga, barrinha com barrinha. Você pode se localizar pela costura do punho, a costura aqui, ó, no final da mangazinha, me juntando com a cava, e a última costura aqui pra você saber que tá bem alinhado. Nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai escolher qual o lado que você quer pra frente e qual é o lado que você quer pra trás. E vai dar só um cortezinho aqui, onde será a parte de trás da sua camisa. Tá certo? Feito isso, você pode costurar do lado certo ou você pode costurar do outro lado. Olha como ficou bacana a camisa. E agora nós vamos fazer o acabamento dessa camisa aqui. Dessa forma aqui. Nós vamos pegar o tecido velboa, seu velboa estampadozinho. E você vai cortar um pedacinho para colocar no corte. Então, você vai ter que medir o tamanho do corte que você fez. No meu caso, deu 6 centímetros. E você vai cortar as tirinhas de 6 centímetros. Deixa eu cortar esse daqui. Eu tenho esse resto de tecido. Eu vou retirar ele pra gente usar ele. Tá certo? Essa tirinha, ela deverá ter 3 centímetros para que quando você dobre, ela fique com 1,5. Então, 3 centímetros é aqui. Nessa bolinha, vou dobrar ela aqui e vou cortar ela aqui. Deverá ser feito sobre medida, porque você não tem como saber o tamanho que você vai cortar. Se você cortar do mesmo tamanho que eu cortei a minha, com 3 centímetros, 6 centímetros aqui, então esse dará perfeito, tá? Você vai dobrar esta ponta pra dentro, olha só. Da parte de trás do tecido, você vai dobrar essa pontinha e vai dobrar aqui. Pra dar o acabamento. E aí, você vai pregar ele aqui, ó. Porque depois a gente vai costurar ele, fechando ele. Então, nós vamos colocar... Deixa eu posicionar ele aqui, ó. Nós vamos posicionar esse corte e vamos colocar ele aqui. Porque depois nós vamos virar ele aqui e pregar ele assim, tá certo? Tá, pausa aí, filho, por favor. Tecido principal com tecido principal e nós vamos... Vou botar um alfinete aqui, ó. E ele será feito isso até aqui no final, ó. Venha fazendo a volta, ó. Faça a volta e encerre aqui em cima. Quando você for encerrar em cima, lembre de dobrar a pontinha pra dentro e colocar. Eu vou passar na máquina junto com vocês, pra vocês entenderem. Olha só. Dobrei o tecido pra dentro e prendi aqui. Tecido principal com tecido principal.
Vou colocar na máquina. Deixa eu ajeitar meu tecido embaixo para não pegar a parte de baixo. Vou dobrando o tecido e vou passando. Ó. Vou levando o tecido dobrado, prendendo no tecido da camisa. Vou fazendo a volta. Deixa eu fechar aqui. Vou fazer a volta aqui, ó. Vou fazendo a volta com esse pedacinho de tecido. Se caso você vê que ficou muito grande, aí você corta no final, tá certo? No meu caso não ficou muito grande, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse tecido pra dentro, eu espero que vocês estejam vendo, eu vou dobrar esse tecido pra dentro aqui, ó. Vou dobrar ele aqui, ajeitar ele bem direitinho na parte de dentro. Vou virar a máquina pra vocês verem, ó. Eu vou dobrar o tecido aqui pra dentro, ó. Para que o acabamento fique bem bonitinho, eu vou dobrar, colocar ele aqui dentro. E agora eu vou passar a costura, prendendo o final da minha mão. Esse acabamento é para fazer exatamente isso aqui, deixa eu mostrar a vocês. Olha só, essa é a parte de trás da camisa de vocês. E agora nós vamos fazer o seguinte, ele está assim, para não ficar aparecendo essa costura. Deixa eu tirar o excesso de linha. Para não ficar aparecendo esse excesso de costura. Nós vamos agora fazer isso aqui, ó. Aperta aqui no centro do tecido. Eu vou apertar aqui no centro do tecido, ó. E vou levar na máquina, prendendo ele assim. Por cima agora. Eu venho com a costura aqui por cima, pra ele fazer esse acabamento aqui. Vou passar a costura exatamente aqui onde eu vou botar o alfinete, ó. Vou colocar o alfinete pra ficar mais fácil de vocês verem. Exatamente aqui, ó. Eu aperto ele aqui, pra ele descer, ele deitar aqui, ó. E vou passar a costura aqui em cima. Deixa eu prender o alfinete aqui. Tá bom? Olha só. Boto essa parte pra dentro e essa por cima. Essa pra dentro e essa por cima. Vou colocar o alfinete aqui em cima também. Olha como fica bacana. E aqui, deixa eu fechar. E aqui eu vou passar a costura, ó. Vou passar uma costura. Lembrando sempre usar a linha da mesma cor. Vou mostrar a vocês bem de pertinho como foi que ficou, olha só. Eu costurei tecido principal com tecido principal, passei a costura fazendo a volta. Depois eu amassei ele assim, apertei ele assim pra ele assentar. E vim com a costura. Daqui, desci pra cá pra prender essa parte e vim pra cá. Olha como o acabamento fica bem bonitinho. Simples de fazer, tá bom? Olha. Agora nós vamos precisar de um retângulo de 4 por 20. E aí vamos dobrar esse retângulo no meio. E vamos começar a prender ele daqui, ó. A mesma coisa, dobra um pouquinho a ponta, para o acabamento ficar bonito. E eu começo a prender ele daqui, ó, ao redor todinho da minha camisa. Porque quando eu virar, ele vai ficar do lado certo, ó. Começando daqui com a pontinha virada. E vou prender em toda a gola. Deixa eu colocar o alfinete aqui para mostrar a vocês. Em toda a gola você vai vir prendendo. Você pode fazer a volta nela todinha. Tenha cuidado para quando você for costurar, você se certificar que tá pegando os 3 tecidos. Os 2, que a gola tá dobrada aqui no meio, os 2 da gola. E a da gola da camisa. Você tem que pegar os 3 para o acabamento ficar bem bonitinho. Vou alfinetar aqui, vou mostrar a vocês, tá certo? Vai fazendo a volta, olha, vai prendendo. Vai prendendo até chegar no final. No final você vai fazer a mesma coisa, dá uma dobrazinha pequenininha e coloca ele aqui no final para ele ficar bem, com acabamento bem bonitinho, porque o acabamento vai ficar interno e ele fica bem bacana, tá certo? Deixa eu mostrar a vocês como é que a gente vai costurar agora. Pronto. Olha só, prendi tecido principal com tecido principal. Vou passar a costura ao redor aqui da gola, para quando eu virar, ela ficar assim. Deixa eu passar a costura e eu mostro a vocês como é que ele vai ficar virado. Passei a costura unindo.
a gola com a camisa. Agora eu viro pro lado de dentro ela, só vou arrumar e a camisa da Joaninha tá pronta. Nós vamos vestir a bonequinha agora. Olha só. Vou vestir a bonequinha aqui. Você pode vestir por aqui ou você pode vestir pela parte de baixo. Gente, deixa eu vestir pela de baixo, que ela é mais cabeçuda. Vou vestir aqui, ó. Vou vestir a camisa. Pode vestir sem medo, ela não vai abrir. Você reforçou todas as costuras, então ela consegue entrar direitinho, sem problema nenhum. Leve até o pescoço para depois passar a manga, tá? Você leva pro pescoço aqui, ó. E agora a gente vai colocar a manga. Se você quiser que ela fique mais aberta, você dá um corte maior, então abre totalmente as costas, tá certo? Você pode abrir as costas completamente também, mas aí você vai precisar de mais velcro, mais botão, o acabamento vai ser maior, mas aí é opcional, tá certo? Olha só, fica uma graça a camisa. Pra fechar essa parte de trás aqui, você pode deixar ela aberta assim, ó. Que ela fica bem fechadinha, fica com acabamento legal. Como você pode também colocar um botãozinho aqui, ó. Ou uma cordinha, você coloca, prende uma cordinha aqui e você amarra o pescoço aqui. Mas ela assim, ela já fica com acabamento bem bacana, certo? Deixa eu ajeitar aqui a manga, colocar a manga no lugar certo, pronto. Vamos vestir a jardineira dela. E vamos partir para fazer a calcinha, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a jardineira da Joaninha.